Fortalecimento do complexo anteromedial do quadril versus pósterolateral. Fortalecimento desses músculos do quadril em pessoas com dor anterior de joelho. Saiu um trabalho muito legal recentemente, tentando mostrar que fortalecer adutor e rotador medial pode dar os mesmos resultados do que o fortalecimento dos rotadores laterais e extensores do quadril. Legal, legal. Só que não. Por quê? Seguinte, eu queria com muito respeito, hoje é uma live científica, eu acho muito legal publicarmos trabalho, eu sou a favor total da ciência, da discussão, com respeito, sem fofoquinha, sem picuinha, sem ficar de diz que me diz, aqui é curto e grosso, tá? A gente não sabe brincar, não desce pro play, então aqui eu tô falando de ciência, e vou fazer críticas pesadas a esse artigo que se mostrou interessante, mas que a hora que a gente foi ver metodologicamente, ele não é um trabalho que a gente pode levar em consideração nesse momento. Mas, de novo, com muito respeito a todos os autores que fizeram um grande trabalho, uma grande ideia, mas que na execução tem algumas coisas que deixaram a desejar e por isso não dá para a gente usá-lo como recurso ainda, como conceito na nossa prática clínica. E de forma bem ética, tá? E de forma bem direta, mas profissional, eu vou discutir esse trabalho aqui hoje e vamos para frente, tá bom? Aqui é paz e amor, não é arranjar encrenca, não é arranjar briga, muito pelo contrário. Como eu sempre dei a minha cara a tapa, são 70 artigos publicados nessa minha trajetória e quando eu publico um trabalho, você está botando isso para o mundo, para que o mundo inteiro possa ler o teu trabalho, concordar, criticar, usar ou não aquilo que eu publico. E da mesma forma que eu ponho os meus trabalhos na rede, ponho os meus trabalhos aí para todo mundo criticar e vem pro pau mesmo, faz parte, ninguém é perfeito, ninguém é dono da verdade. Quando se publica um paper, tem que aceitar também que a gente faça as nossas ponderações, as nossas críticas. Eu acho que, justamente por como eu disse, daí há 20 anos ligado à docência, 20 anos ligado à pesquisa, 20 anos ligado à fisioterapia ortopédica e esportiva e está também com ter alcançado aí 70 publicações, por ter aí uma trajetória de científica, né? De mestrado, doutorado, um pós-doutorado no exterior, em Los Angeles com o Powers, estudando biomecânica do joelho e do quadril, eu me sinto no direito e no dever de quando vem algo que pode ser que mude a nossa rotina, mas que não, eu preciso falar aqui para vocês. Só que esse trabalho na verdade tem pequenos vieses, mas eu não vou me ater a coisas pequenas do trabalho, metodologicamente, como análise da intenção de tratar, 4 pessoas realizando o atendimento, né, que acaba dando um viés aí de mão mesmo, mas eu vou me ater a uma causa distinta, que foi o que realmente me fez parar para pensar se valia a pena usar ainda esse trabalho na prática clínica e eu cheguei à conclusão que não vale. Vou explicar aqui o porquê para vocês, com muita ética, com muito cuidado para ficar dentro do terreno da ciência que eu vou fazer aqui hoje. Discutir um artigo científico tentando usar a própria ciência para explicar e discutir, de novo, cientificamente. Vamos pro pau então? Tudo começou lá eu sou um cara que a vida inteira, tá? Vida inteira não. Minha primeira fase da carreira, eu cresci pensando em fortalecer quadríceps, principalmente o vasto medial, o VMO. Por quê? Porque na década de 90, quando eu me formei, quando eu comecei a estudar joelho e quadril, a gente percebia que a gente tinha o conceito de que pessoas que tinham dor no joelho, a dor fêmuro-patelar, era uma pessoa que ao fazer uma atividade, por exemplo, descer escada ou chutar uma bola, fazer uma cadeira extensora, a gente sempre achou que o problema fosse a patela que lateralizava. E como, beijo Luana, método FIRE na veia, vamos lançar logo o FIRE de novo, fiquem atentos. Logo a hora que a patela lateraliza, tá? A hora que ela lateralizava, isso significava o quê? Uma fraqueza do VMO e uma tensão excessiva no retináculo lateral da patela e uma tensão excessiva no trato iliotibial. Então, como é que a gente tratava na década de 90
pessoas com dor anterior de joelho, alongando isquiotibiais, alongando ou liberando a face lateral, a banda iliotibial, porque imaginávamos que ela, junto com o retináculo lateral, ela puxava a patela para o lado. E também tinha uma fraqueza do VMO, faria com que a patela lateralizasse. E eu ficava pensando na clínica, na Santa Casa, eu já estava na Santa Casa, e eu ficava pensando o seguinte, cara, como é que eu vou fortalecer o VMO? Como é que eu vou achar? Eu ficava achando posição, eu fazia bandagem, puxando a patela para medial, eu ficava fazendo os últimos graus de extensão, rodando a tíbia medial, lateral, botava eletroestimulação com russa, fez, alce, para tentar acordar o vasto medial, principalmente as suas fibras oblíquas, para ele tentar não deixar a patela lateralizar. E era isso que eu estudava. Só que como a ciência é cíclica, e eu sempre falei isso, eu nunca fui cabeça fechada desde o começo de carreira, mas sou crítico. Uma coisa é não ser cabeça fechada, uma coisa é você estar aberto a ouvir coisas novas o tempo todo. Outra coisa é você, qualquer coisa que te passa, um artigo que tenta mostrar alguma coisa, fala, não, agora eu mudei minha vida por causa do curso que eu fiz, mudei minha vida por causa de um artigo. Aí não, eu sou crítico. Eu tenho que analisar e eu tenho que ser convencido cientificamente, não na discussão, nada disso. Cientificamente, tá? E biomecanicamente. Aí o Powers nos mostrou que as pessoas que tinham dor no joelho, na verdade, quando elas agachavam, qualquer atividade, descida de escada, corrida, marcha, step down, essas coisas, o que acontecia não é que a patela lateralizava, era o fêmur embaixo dela que rodava medial. E quando eu piso unipodal, se o meu fêmur roda medial, é como se eu perdesse a área de contato fêmuro-patelar. E isso agredia a cartilagem retropatelar e doía. Quando a cartilagem está novinha em folha, ótimo. Mas quando essa cartilagem já chegava ali, já começava a ter condromalácia, amolecimento, quando ela começava a bater um pouco de fissuras, que é o que a gente chama de condropatia patelar, aí era a hora que você tinha essa pressão, tá? Ela acabava batendo no osso subcondral, que é altamente inervado, visto que a cartilagem não é inervada. E por isso doía. Eu falei, porra, que maluco isso! Quer dizer que, em vez de fortalecer o quadríceps só, e pensar em vasto medial, como o problema não é a lateralização da patela, e se eu começar a fortalecer os abdutores e extensores do quadril? E aí foi que eu comecei a pensar, cara, e se eu agora começar a fortalecer esses músculos posterolaterais, ou seja, glúteo médio, glúteo máximo, lembrem desse nome, o glúteo máximo, ele é o máximo. Esse cara é o principal músculo do quadril, a meu ver. Por que principal? Porque ele é o músculo que tem a maior área de secção transversa, ele é o principal extensor do quadril, depois vem os isquiotibiais como extensores do quadril, mas o glúteo máximo é extensor do quadril, ele é rotador lateral, ele é mais rotador lateral, já dizia Donald Newman. Se você tem dúvida que o glúteo máximo ele é o principal extensor e rotador lateral do quadril, é só ir no livro de Donald Newman, que lá tem, no capítulo de quadril. E é só você procurar o artigo dele, Cinesiologia do Quadril, é isso o nome. Um artigo publicado na JOSPT em 2010. Ele vai mostrar que ele é o maior, é o bichão, é a picanha. A picanha do boi que você come no churrasco é nada mais, nada menos que o glúteo máximo do ser humano, tá bom? Então ele é a picanha. E o glúteo máximo, ele é esse cara que ele é 3D, porque ele faz rotação lateral, ele faz um pouco de abdução e ele faz extensão do quadril. Então o glúteo máximo é o cara. 1000 pessoas de novo, vocês são fera demais, show! Então se o glúteo máximo é esse cara tão foda, eu falei, vou começar a fortalecer esse cara e eu vou começar a fortalecer também abdutores. Glúteo médio, um pouquinho dos pelvitrocantéricos, gêmeo superior, gêmeo inferior, vamos pegar um pouquinho de piriforme, vamos pegar um pouquinho de quadrado femoral, todos eles fazem abdução, extensão e rotação lateral do quadril.
Isso é o complexo posterolateral. Complexo posterolateral envolve glúteo máximo, médio e esses caras todos aí. A partir disso eu falei, calma, não adianta eu publicar um trabalho e ainda mais com viés e falar, nossa, eu vou mudar o meu conceito. Não, eu precisava respirar e olhar na literatura, então é uma linha de pesquisa, eu vou adotar uma linha de pesquisa. Deixa eu só tirar aqui os comentários rapidinho. Pessoal, de novo, hein? Eu vi que tem umas brincadeiras aí que estão fazendo. Aqui é assim, aqui é ciência pura. Eu estou contando uma trajetória científica, não estou falando nada contra ninguém. Aqui eu tô super aqui de uma forma realmente tranquila para a gente mostrar um pouquinho de ciência. Não é crítica a ninguém. Eu estou fazendo uma crítica assim, científica, que é diferente, tá bom? Então vamos lá, vamos bem na maturidade que é inerente aos fisioterapeutas. Maturidade. Médico faz isso aqui direto, com respeito, não é nada pessoal, é respeito em primeiro lugar sempre. Nunca faltar com respeito por ninguém, até porque muito legal a iniciativa que eu vou abordar daqui a pouco de publicar trabalho científico. Acho que isso é muito legal. É dar cara mesmo a tapa. Eu fiz isso há 15 anos, eu estou fazendo isso, publicando artigo, são 70 publicações, está lá. Estou dando a minha cara, critique quem quiser, concorde, discorde. Então sempre com muito respeito. E aqui é uma coisa científica. Só que eu precisava o quê para eu falar, cara, é complexo posterolateral mesmo, cara. Eu precisava ir para a literatura e não publicar 1, 2, 3. Eu precisava montar uma linha de pesquisa. E foi a hora que eu fiz isso aqui. Que eu fui ver na literatura se eu tinha evidências de que a fraqueza dos músculos do quadril, mais especificamente os abdutores, rotadores laterais e extensores, em lesões de membro inferior. E eu fui ver que só para dor fêmuro-patelar, olha quantos trabalhos mostrando que pessoas com dor no joelho, a maioria aqui é nosso, ó, pode ver, ó, tudo lá, ó, tudo trabalho nosso. Teve em LCA, teve em artrose, teve em dor lombar, sacroiliaca, ó, impacto do quadril, impacto fêmur-acetabular e até em torça de tornozelo tinha algumas coisas. Inibição artrogênica do glúteo máximo. Então esses trabalhos aqui nos mostraram que nessas situações todas aqui, ó, em todas essas condições, quando você avaliava um grupo controle versus um grupo com essa lesão, o grupo que tinha essa lesão tinha o complexo posterolateral mais fraco do que o grupo sem dor. Então, quem tinha dor, quem tinha lesão, tem o complexo posterolateral mais fraco. Foi a partir daí, dessa sequência nossa de trabalhos, que eu parei de ficar pensando só em um músculo, só no médio. Eu comecei a pensar em todo esse complexo, que é super grande, tem uma área de secção enorme, ó. Todo esse complexo posterolateral do quadril, como uma forma de dar base de toda a sustentação de todo o membro inferior. Porra, Fukuda, é assim que você pensou? Exatamente. Por isso que eu vim aqui e eu publiquei mais esse trabalho com a minha equipe da Santa Casa em 2000, sei lá quando foi, 2010, 11, 12, por aí, onde nós avaliamos a força dos músculos do quadril em mulheres sedentárias com versus sem dor anterior. Usamos um dinamômetro manual, tá? E avaliamos a evolução. Olha que legal. O grupo que tinha dor de um lado só, ou que tinha dor dos dois lados, eles tinham uma fraqueza dos abdutores e rotadores laterais, quando comparado a quem não tinha dor. Interessante é que depois que você estava muito fraco, ou seja, as pessoas que tinham dor há muitos anos, os adutores também ficavam fracos. Então chega uma hora que enfraquece tudo. Mas no começo, quando a dor ainda é unilateral, era mais os abdutores e os rotadores laterais que ficavam fracos. Depois que nós publicamos esse trabalho, eu falei, puxa vida, parece que tem coisa aí, tem boi na linha. Foi justamente aí que nós começamos a desmistificar aquela ideia de só fortalecer quadríceps. O quadríceps como um todo deve ser fortalecido,
Mas eu parei com aquela visão de ficar dando ênfase no vasto medial. É como se eu pegasse o vasto medial, amassasse, ó, tirasse ele da reta. Você tem que fortalecer o quadríceps como um todo, porque ele é o principal estabilizador do joelho. Mas se você só fortalecer quadríceps, você não vai ter o mesmo resultado em médio e longo prazo do que se você fortalecer o quadríceps e o complexo póstero-lateral. É isso que a literatura tem mostrado de forma clara, que eu vou discutir aqui com vocês. Só que como não paro, e a minha cabeça fica ali girando, e eu tenho tinha uma equipe maravilhosa na Santa Casa, hoje eu tenho lá no Instituto Trata, e o tempo todo eu fico inquieto, tentando quebrar a minha própria teoria. Eu fico o tempo todo, isso eu faço no mundo dos negócios também, mas cientificamente eu fico tentando quebrar minhas ideias, porque é dali que nascem as ideias que podem realmente modificar a forma de atuar. E eu tenho que estar com a cabeça aberta para aprender o tempo todo, para ver, poxa, não é por aí, vamos por aqui que talvez seja melhor. E aí eu comecei a pensar, olha que maluquice, e se eu avaliar os abdutores versus os adutores do mesmo lado da lesão? Porque eu pensei, e se chega um cara, 1000 pessoas, que coisa linda, hein, gente? 1000 pessoas. Se eu começar a avaliar os abdutores de um lado com o do outro lado, e esse lado dói e esse não, e se os dois lados estiverem fracos? Eu vou chegar à conclusão que aquele cara tá legal, porque ele tá equilibrado, mas eu tô comparando os abdutores do lado da dor com um outro lado que tá fraco também, então eu tô nivelando por baixo. A mesma coisa se eu analisar os extensores do quadril de um lado com o outro, eu corro esse risco de pegar pessoas que estão fracas dos dois lados, e aí eu comparo e nivelo por baixo. E aí nos deu a ideia de fazer um índice. O que é índice? Eu quero usar o mesmo lado da dor, como critério de comparação. Porra, como é que você vai fazer isso? Eu comparei os abdutores do quadril, do lado que dói, contra os adutores do quadril. Eu comparei os extensores do quadril com os flexores. E eu comparei os rotadores laterais do quadril com os rotadores mediais do mesmo lado da dor. E depois eu juntei os extensores do quadril, os abdutores do quadril e os rotadores laterais, e eu dei o nome, foi nesse artigo aqui que eu vou mostrar, publicado na Journal of Strength and Conditioning Research, foi nesse artigo que eu validei para o mundo científico complexo póstero-lateral do quadril, em 2012. Tá? E aí, nós também colocamos nessa comparação o complexo anteromedial, que eram o flexor, rotador medial e os adutores do quadril. E eu comparei quem tem dor e quem não tem. E sabe o que deu? O grupo que tinha... quando eu analisei o lado que dói em pessoas com dor no joelho... quando eu analisei pessoas normais que não tinham dor, os abdutores, eles eram iguais os adutores na força. Os extensores eram iguais os flexores. Era como se o complexo póstero-lateral fosse equilibrado quando eu comparei com o complexo anteromedial em pessoas sem dor. Já quando eu peguei as pessoas que tinham dor no joelho, esse índice ele é alterado. Quem chega para mim com dor no joelho, por isso que é legal você ser clínico, porque você está vendo isso no dia a dia e avaliando, e em cima da clínica você consegue formular hipóteses verdadeiras. Quando a pessoa tinha dor no quadril, dor no joelho, o quadril dela, o complexo póstero-lateral, ele é mais fraco do que o complexo anteromedial. Num ratio, numa razão, se eu não me engano, em 23%. Então, os adutores e flexores do quadril, eles são 23%. Deixa eu ver se é 23 mesmo, dá licencinha aqui. Espera aí que eu tô com o trabalho aqui atrás de vocês. Ó o trabalhinho que nós publicamos. As ratios, as taxas de força isométrica do quadril da musculatura em mulheres com e sem dor patelofemoral.
Nós comparamos os agonistas e antagonistas, a força desses agonistas e antagonistas em quem tem dor e quem não tem. 120 pacientes. 120 pacientes. Olha a conclusão. Os adutores versus abdutores, a taxa foi de 23% maior em mulheres. Então, olha para mim não, pensa aqui comigo. Quem tem dor no joelho, os abdutores, eles estão 23% mais fracos do que os adutores. Por que eu vou fortalecer os dois? Se eu tenho um desnível, se o adutor está mais forte, 23% mais forte que os abdutores, que raciocínio é esse para eu fortalecer adutor e melhorar a dor? Eu vou aumentar o desequilíbrio. A taxa do complexo posterolateral foi 8%. Então vamos arredondar. 10% o complexo posterolateral está mais fraco do que o complexo anteromedial. Então também não faz sentido para mim eu trabalhar da mesma proporção ou da mesma forma músculos que estão desequilibrados. Por quê? Para trabalhar tudo. Não faz sentido. Eu acho que em algum momento você precisa sim fortalecer adutor, fortalecer flexor do quadril e rotador interno. Mas se você pegar alguém que está desequilibrado e começar a fortalecer da mesma forma os dois, você vai continuar desequilibrado. Ou pior ainda, se você só fortalecer o anteromedial que já se encontra mais forte, eu acho que aí você vai descompensar tudo. E a gente não sabe em médio e longo prazo. O único trabalho até hoje, pode ser que tenha saído algum no último ano aí, mas o único trabalho até hoje, com 1 ano de follow-up, que a gente acompanhou um paciente com dor no joelho, um tratamento específico por 1 ano, é o nosso trabalho publicado na JOSPT em 2013. Então você fazer trabalhos que tratam a dor femoropatelar em 6 semanas, 3 meses ou 6 meses, eu acho que é pouco. Você falaria para um cara assim que está indo na tua clínica, fala, cara, eu vou fazer 2 meses de tratamento com você. Você vai pagar uma nota e tal. E você vai ficar aí 6 meses sem dor, depois vai voltar? Talvez o cara não entre muito na sua, ele não acredite muito nisso. Agora, você falar, por pelo menos 1 ano, você vai ficar sem dor, aí já é diferente. Pelo menos 1 ano. Então foi justamente a hora que eu entendi esse raciocínio biomecânico que eu falei, peraí, não adianta eu ficar só em conceito biomecânico, só em estudos transversais que avaliam a força do músculo, eu preciso botar à prova. Eu preciso pegar o que existia naquele momento como padrão ouro, como gold standard. O padrão ouro é esse, então eu vou fazer esse mais quadril. O que é isso? Eu montei um ensaio clínico randomizado, onde eu peguei mulheres com dor anterior do joelho, e em um grupo eu só fortaleci quadríceps, que era, e fiz a liberação, alongamento de cadeia posterior, essas coisas. Era o que existia. Aí eu queria provar que essa teoria era mais interessante que essa. Então eu peguei um outro grupo e eu acrescentei 4 exercícios simples de fortalecimento de quadril. E aí sim, eu tentei ser pragmático, tá? Apesar de você ter nesse grupo um pouco mais de volume de treino, mas é pragmático. Eu queria ver o quanto a adição de fortalecimento do quadril ajudaria em você só fortalecer quadríceps, desculpe. E foi justamente nesse trabalho que nós publicamos em 2010 na JOSPT, né? Perceba que a gente está falando sempre de uma revista que muda conceito, que é JOSPT, Journal of Strength and Conditioning, Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy. É uma revista top, para mim é a número 1, 2, 3 e 4 do mundo. A JOSPT é a maior revista hoje científica na área de ortopedia e traumatologia, na área de fisioterapia. E nesse trabalho, publicado em 2010 ou 11, nós ganhamos a premiação, fomos buscar direto das mãos do editor-chefe da JOSPT, Gui Simoneto, lá eu, Flavião, Nilzinho, nós fomos em New Orleans receber a premiação, que foi o momento mais feliz da minha carreira. Estou falando aqui de uma forma bem tranquila com vocês, porque eu acho que isso é a fisioterapia do nosso país que ganhou com isso. Então nós ganhamos o prêmio de melhor trabalho publicado no mundo no ano de 2011. Fomos buscar num evento com 600 americanos lá na plateia e um brasileiro, na verdade, brasileiros,
porque fomos em 3 e indo lá buscar. Foi o momento mais feliz da minha trajetória e que depois, no ano seguinte, esse trabalho aqui, onde nós mostramos esse fortalecimento de quadríceps, de complexo posterolateral, o raio caiu de novo no mesmo lugar. Nós ganhamos em 2012 a premiação de melhor trabalho do mundo, 2 anos seguidos. O raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. Também fomos buscar em Chicago, tá? Essa premiação. Então aqui é mostrando para vocês que é uma linha de pesquisa, que foi uma linha de pesquisa que começou com conceito biomecânico, foi para trabalhos transversais, foi para ensaios clínicos randomizados e fechou nesse trabalho. Fechou não, mas esse aqui foi outra cereja do bolo, onde nós avaliamos a evolução do fortalecimento. Olha aqui, já usando o termo que nós lançamos em 2011, ó. O fortalecimento do complexo posterolateral do quadril com 1 ano de follow-up. Nós acompanhamos essas pessoas por até 1 ano. Então, aqui a gente conseguiu mostrar que realmente o quadril ele é uma peça fundamental dentro dessa engrenagem do joelho. E aqui, nessa revisão sistemática que saiu o ano passado, de brasileiros inclusive, de brasileiros, uma revisão sistemática com meta-análise publicada na JOSPT, tá? Acho que foi 2019, se eu não me engano, 2020, eu acho que foi 19, final de 19. Revisão sistemática é quando você crava. Revisão sistemática nesse nível de JOSPT é quando você realmente pode cravar ali. E olha que interessante o resultado pela escala Pedro. Esses trabalhos em 2011 e 12, eles tiveram uma nota 7 e 8 na Pedro. Então, se vocês observarem todos os ensaios clínicos randomizados publicados em patelo-femoral, eu poderia dizer que esse segundo com 1 ano de follow-up, junto com o outro, são os 2 que têm a maior nota na Pedro, tá? Então, bastante coisa interessante aí pra gente. E aí, sim, nós voltamos a esse tema, né? Então, já que tá todo mundo... Já que teve um conceito, tá? Que talvez fortalecer o complexo anteromedial, ou seja, fortalecer adutores e rotadores mediais, tem o mesmo efeito, por mais que a gente tenha mostrado lá que eles já estão diferentes. Será que fortalecer esse aqui é igual a fortalecer esse aqui? Então a hipótese desse estudo que saiu agora numa revista Physical Therapy in Sports, que chama, é uma revista com fator de impacto de 1.9, lembrando que a JOSPT ela tem 3.9, por isso que sempre os trabalhos que mudam paradigma, os trabalhos que mudam a forma de pensar, que mudam conceitos, normalmente são publicados na JOSPT, porque ela tem um fator de impacto 3.9. E aí, qual foi a ideia e o conceito desse trabalho que saiu recentemente, que eu, de novo, parabenizo muito os colegas que publicaram. Eu achei que foi muito válida a tentativa, e é assim que é a ciência. Estimulo para que muitos outros façam isso. A ciência é o que move e a ciência é o que nos faz parar para pensar, e temos que estar sempre com a orelha em pé para ouvir coisas novas e mudar conceitos. Pode ser que tudo que eu estou falando aqui, daqui 6 meses ou 1 ano, eu fale totalmente o contrário. E não tem problema nenhum nisso. Mas, de novo, para que me façam mudar de ideia, eu preciso realmente crer nos resultados. Eu preciso ter uma base forte da literatura, eu não vou engolir qualquer tipo de coisa que não tenha ali uma base metodológica confiável. E aqui, esse trabalho, então, como eu disse, será que fortalecer os adutores e flexores do quadril vai ter o mesmo resultado do que o posterolateral, que até uma meta-análise já tinha cravado, ou seja, já é um gold standard, já é fato na literatura, não tem como ir mais contra ela, de que fortalecer o complexo posterolateral e fortalecer o quadríceps juntos são padrão ouro? Será que fortalecer adutores e complexo anteromedial teria aí, controlando a dose, o mesmo resultado na dor fêmuro-patelar? Lembrando que essa revista Physical Therapy in Sports tem 1.9, e só lembrando que a revista que eu sigo, que é a 3.9 atualmente, que é a JOSPT, e é óbvio que a diferença entre isso é o nível aí dos revisores, óbvio, que vão deixando o crivo um pouco mais alto. O sarrafo é mais alto na JOSPT do que em outros periódicos, sem dúvida nenhuma. E qual foi o grande viés? Agora sim! Qual foi o grande
viés bombástico aí desse estudo, que quando eu li com bastante atenção, e que aí realmente quando eu vi esse viés eu falei, não, calma que não dá realmente pra gente ir nessa linha de que tem que fortalecer adutor de cara nesses casos. Foram 2 grupos com dor fêmuro-patelar, tá? Um aquecimento, um alongamento muscular ali, tal. Então, os 2 grupos fizeram o mesmo tratamento, tá? Só que os 2 grupos agacharam. Os 2 grupos fizeram agachamento. Além do agachamento que os 2 grupos fizeram, um grupo que foi chamado anteromedial, ele acrescentou exercícios uniarticulares, exercícios em cadeia cinética aberta, para fortalecer os adutores e os rotadores internos, o complexo anteromedial. Só que e nesse outro grupo, o grupo 2, eles, além do agachamento também, eles fizeram um fortalecimento do complexo póstero-lateral. Então eles usaram a abdução do quadril, rotação externa e a ostra, né? Todos esses exercícios aí que fortalecem o complexo póstero-lateral. Interessante demais, o resultado foi o mesmo. O resultado desses 2 grupos na avaliação da dor, na melhora da dor e na função foi o mesmo. Só que sabe qual foi o pecado do trabalho? Sabe qual foi o erro metodológico? Que os 2 fortaleceram o complexo póstero-lateral. Essa tabela é tirada do próprio artigo. Então eu tenho aqui agachamento e 3 de 8 a 3 de 12 com até 80% de uma repetição máxima. Deu carga pra caramba. Não foi um agachamentinho que, faz um agachamentinho que não vai interferir. Até 80% da carga máxima, 60 a 80 de uma repetição. Então você realmente pode dizer que fortaleceu os extensores do quadril. E os extensores do quadril, eles fazem parte. O glúteo máximo é o principal músculo do complexo póstero-lateral. Por isso a dúvida. Por isso a dúvida. Se os 2 grupos fortaleceram o complexo póstero-lateral, como é que eu posso dizer que um grupo é póstero-lateral e o outro é anteromedial se os 2 fortaleceram aqui? É aí que tá. Foi aí o viés que quebra essa expectativa que nós tínhamos em relação. Foi interessante? Foi. Só que a conclusão está errada. A conclusão do trabalho está errada. Ô Fukuda, mas quando eu agacho, eu também fortaleço adutor. Sim, como se você fizesse peitoral, você também fortalece deltoide. Você faz peitoral, você também trabalha um pouco de trapézio. Só que para que você faz peitoral? Para que você faz supino? Para pegar peitoral. Qual é o músculo que você enfatiza quando você fortalece, quando você faz supino? Peito e tríceps. Quando você agacha, quais são os 3 grandes músculos, os 3 grandes grupos principais que você fortalece? Um pouquinho menos panturrilha, porque na hora da subida você faz flexão plantar. Quadríceps, na hora da subida você faz extensão de joelho. E glúteo máximo e isquiotibiais, porque a hora que você sobe, você faz extensão do quadril. Então você pega glúteo máximo e pega um pouco de isquiotibiais como extensor do quadril, não como flexor do joelho. Então, você pega um pouco de adutor, todo movimento em cadeia cinética fechada contrai tudo. Se eu fizer flexão no chão, vai contrair até a romboide, não tenha dúvida. Mas para que você faz flexão? É para o que mais atua, onde você enfatiza? Esse e esse. Quando você agacha, onde você enfatiza? Bunda. Por que todo mundo fortalece agachamento ou leg press? Para pegar extensores do quadril. E se você fez agachamento em ambos os grupos, os 2 fortaleceram glúteo máximo. Então os 2 fortaleceram o complexo póstero-lateral. Como é que você pode dividir e chamar um grupo de póstero-lateral e outro anteromedial? Se os 2 fortaleceram póstero-lateral. Os 2 fortaleceram extensores do quadril. De novo, pega um pouco de adutor, deve ter até trabalho mostrando com eletromiografia que trabalha adutor, sim, mas para onde você enfatiza? Você enfatiza glúteo máximo. Então essa conclusão está errada. A não ser que a própria tabela do trabalho esteja errada. Mas a tabela mostra que
Ambos os grupos, both groups, ambos os grupos fizeram isso. Ambos os grupos fortaleceram glúteo máximo, porque ambos agacharam bem, ó, uma carga alta, até 80%. E aí você não pode falar que só porque se comparar esses três para o complexo pós-lateral com esses três, anteromedial e pós-lateral, sendo que os dois fortaleceram glúteo máximo. Não podia ter essa linha aqui, ó. Aí sim seria bem legal, ó. Se não tivesse essa linha no trabalho, tiraria esse ponto de interrogação e começaria a fortalecer sim adutor. Seria uma boa opção. Mas como tem essa linha, o viés está aí. Pega adutor um pouco? Pega. Então eu poderia até falar, pega um pouco de adutor aqui que também pegou, mas um pouco. Esse aqui é isso, é glúteo máximo. É para isso que todo mundo agacha, é bunda. É glúteo máximo. Então no trabalho avaliou-se o NPRS, a dor numérica, é tipo uma EVA, né? Escala numérica de dor, a função pela KPS, percepção de efeito, step down, muito bem desenhado o trabalho. E força muscular, 6 semanas e 6 meses. Só que a conclusão está errada. Não houve diferença entre adicionar complexo anteromedial ou posterolateral do quadril ao fortalecimento do joelho na dor femoro-patelar. Eu não posso afirmar isso, porque os dois grupos fortaleceram o complexo posterolateral. Não posso, está errada a conclusão. Essa é a diferença disso aqui. Porque esse tipo de gap, em revistas com fator de impacto maior, que quem avalia realmente é um cara que trabalha naquela área específica, não teria deixado passar. Então fica aqui a dúvida, tá? Agachamento realmente enfatiza adutor? Enfatiza adutor? Não. Pega porque é cadeia fechada. Como pega tensor da face lata, como pega um monte de coisa. Como pega tibial anterior em algum momento também, mas o ênfase é dado no extensor do quadril. É óbvio que a dor a fraqueza do quadril, a gente já sabe que ela não é fator de risco para desenvolver dor no joelho, mas ela é uma consequência e você tem que trabalhar. Então, continuo com a minha teoria de que o fortalecimento do complexo posterolateral mais quadríceps ainda é a bola da vez, até que futuros trabalhos sem viés, né? Futuros trabalhos aí mais direcionados nos mostrem o contrário, tá? De novo, muito respeito sempre, tá? Muito respeito, porque a ciência exige isso, a ciência merece isso, tá? A ciência merece que você discuta, argumente, mostre seu ponto de vista, mas que em momento nenhum eu sou dono da verdade. Eu tenho que interpretar esse trabalho, e eu gosto disso, até foi legal para mim, porque queira ou não, você começa a entrar muito na área só de atendimento, gestão. Eu gostei desse trabalho porque me fez parar para raciocinar. Será que eu tenho que mudar e começar a fortalecer adutor desde o começo? E aí eu li e falei, não, com esse trabalho não posso afirmar isso. Sabe qual seria o título desse trabalho ou a conclusão ideal? Porque pensa comigo, ó, pensa, 2 títulos ou 2 conclusões seriam as certas, aí sim faria sentido ao trabalho. A primeira, se você fortaleceu quadríceps e complexo posterolateral nos 2 grupos, porque os 2 fizeram agachamento e pegaram o glúteo máximo, e o grupo que você acrescentou exercícios de adutor anteromedial teve o mesmo resultado, uma das conclusões seria a adição de exercícios para fortalecimento do complexo anteromedial não mostrou efeitos adicionais ao trabalho de fortalecimento do quadríceps mais glúteo máximo ou complexo posterolateral. Essa era uma conclusão e um título. O outro título que seria interessante, que aí eu acho que eu faria esse. Como os 2 grupos fortaleceram quadríceps, os 2 grupos fortaleceram glúteo máximo, extensor do quadril, fortaleceram complexo posterolateral, eu poderia dizer assim na conclusão. Não há diferenças entre realizar exercícios em cadeia cinética aberta, exercícios uniarticulares do complexo posterolateral com o complexo anteromedial na dor femoro-patelar. Aí sim, porque a diferença entre os 2 grupos foi que, ó, de novo, para não falar qualquer outra coisa, que é mimimi, nada disso. Opa, não é esse aqui não. Tem nada aqui. Aqui é ciência, é aquilo que eu falei. Da mesma forma que os meus trabalhos estão todos aí publicados para o mundo inteiro descer a ripa, desce a lenha,
arrebenta e eu tô aí segurando a onda há 15 anos, quando a gente desce pro play, tem que saber brincar. Então não é mimimi. Olha aqui, ó. Se os dois grupos fortaleceram agachamento glúteo máximo, a diferença foi que aqui nesse grupo, eu fortaleci cadeia aberta posterolateral e esse cadeia aberta anteromedial. Então eu poderia dizer que adicionar exercícios em cadeia aberta para anteromedial não dá diferença em exercícios em cadeia aberta para posterolateral. Mas como os dois fortaleceram quadríceps, eu não posso de jeito nenhum engolir essa conclusão aqui. Tá bom?